No tópico 2, nós vamos falar sobre o centro do culto pentecostal. Quem é o centro dos nossos cultos? Às vezes tem que se anunciar o nome do pregador para que as pessoas vá ao culto de adoração. Se for aquele irmão rotineiro que vai pregar, as pessoas nem se importam. Mas se for um cantor famoso, se for um pregador famoso, as igrejas ficam lotadas, né? Os congressos ficam cheios. E aí nós podemos perguntar: quem é o centro dos nossos cultos? Quem é o centro dos nossos cultos pentecostais? O centro é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós sabemos que é o Espírito Santo hoje quem fala, que age e que distribui os dons espirituais. Mas não adoramos apenas a Ele. Nós adoramos a Trindade Santa, pois tudo é feito pelos três. Nós não podemos adorar ou reverenciar mais a um do que o outro, pois em cada tempo um esteve no centro cumprindo o seu papel. Então, não quer dizer que hoje nós adoramos mais ao Espírito Santo do que Jesus e do que ao Deus Pai. Mas estão todos trabalhando juntos ao mesmo tempo no plano da salvação. Nós somos chamados de montanistas. Este movimento, ele surgiu no século II por Montano. E este Montano, ele enfatiza a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais e a iminente volta de Jesus Cristo. E ele foi perseguido por isso. Então hoje, alguns nominais, eles dizem que nós somos montanistas, né? Até parece que é uma coisa muito estranha, mas é uma bênção, um homem que surgiu, né, naquela época, trazendo de novo, e é o que nós precisamos fazer hoje de novo, a atualidade do batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons espirituais. Os pentecostais, de forma geral, eles declaram-se herdeiros de Montano. E estão equivocados os que pensam assim a nosso respeito. O centro de nossa adoração é Jesus Cristo. E Ele também é o centro de nossas mensagens pregadas. Apesar que, infelizmente, existem muitos pregadores que conseguem ministrar por horas, sem ao menos citar o nome de Jesus Cristo, sem ao menos citar a sua obra expiatória. No ponto 2, um culto vibrante no poder do Espírito, não na carnalidade. É o Espírito que deve mover o nosso culto. Paulo deu as regras de um culto envolvente. Como que é um culto envolvente? Primeiro, todos os crentes devem participar ou contribuir, e línguas não poderiam ser proibidas. Afinal de contas, todos têm dons e estes dons são concedidos. Para quê? Visando o bem comum de todos. Se a participação, né, nosso comentarista está dizendo, se a participação é restrita, muitos não contribuirão com seus dons. Os seus dons serão perdidos e, consequentemente, todo o grupo sofrerá. E hoje é o que está acontecendo na igreja da atualidade. A participação nos cultos, ela é restrita para um grupo fechado de pessoas. E nós sabemos que o dom, ele não é só dado para um grupo de pessoas, né? Ele é distribuído a cada um como convém o Espírito Santo. E infelizmente hoje a igreja contemporânea, ela privilegia o ministrar de uma única pessoa. Isso está fugindo à regra de que Paulo deixou para nós. O pastor. Então, quando a igreja se reúne, né, esse líder, ele canta, ele ora, ele prega, é ele que ministra a oferta, é ele que prega a mensagem, é ele que apresenta os visitantes e não dá oportunidades para a igreja, não a igreja toda,
mas para algumas pessoas, porque muitas pessoas têm dons espirituais. Por isso que nós, às vezes, não vemos as coisas acontecerem no nosso meio. Ele faz o apelo e depois ele quer que o poder de Deus seja manifestado na igreja, visto que todos foram sufocados por isso, voltaram para casa com aquilo que estavam levando, né, que o Espírito Santo deu para ser apresentado naquele culto. E é tão bom quando há diversidades de oportunidades e o Espírito Santo tem liberdade de trabalhar em nosso meio. Mas devemos seguir a ordem de Paulo, abre aspas. Quando nos reunimos, esse cada um não quer dizer que todos presentes no culto receberão oportunidades, isso nós precisamos entender, mas era a participação de todos. A manifestação dos dons, ela não é restrita à liderança. Nem sempre Deus usará as mesmas pessoas. E nem sempre Deus usará a nossa liderança. Não existe isso, né, na Bíblia. Isso foi engessado, né, por algumas lideranças. Está vindo arrastando anos a fio em nosso meio. Hoje, muitos de nossos cultos, eles são entediantes, na verdade. E nós ficamos apenas em silêncio, ouvindo, e vamos para casa como se nada tivesse acontecido. Principalmente a adoração que nós fomos devotar a Deus. Terceiro ponto, característica pentecostal. O culto da igreja primitiva era diferente das reuniões nas sinagogas. Não havia neles diferença, né? O cristianismo ele igualou as pessoas. Então, no culto cristão, não havia neles diferença entre escravos, livres, ricos, pobres, mulheres, homens. Todos eram adoradores e eram tratados da mesma forma. Todos podiam fazer o uso da palavra. O tratamento era o mesmo, havia igualdade na adoração. Os elementos da liturgia são oração, cânticos, mas estes cânticos devem ser espirituais. Hoje, as músicas, né, de hoje, que dizem ser adoração a Deus, centralizam o homem, enaltecem a criatura, desperta o prazer da carne e não adoram a Deus. E a leitura ou a exposição da palavra, ofertas que são partes da adoração, desde os tempos do Antigo Testamento, a oferta fazia parte da adoração. A ordem de Deus era que ninguém comparecesse diante dele de mãos vazias. Em todas as suas festividades, eles deveriam levar ofertas para o templo. O objetivo das ofertas é levar adiante a obra de Deus, enquanto a igreja estiver aqui na terra. Essa oferta não é para enriquecimento dos nossos líderes.